Olá, gente! Agora a gente vai falar sobre a macroscopia do trato digestório, principalmente dos órgãos tubulares do trato digestório. O sistema, né? O sistema que começa na boca, passa pelo esôfago, chega no estômago, intestino delgado e intestino grosso, contando com o apêndice e o seco, chegando no reto e no canal anal. Todas essas áreas do nosso trato digestivo, apesar de ser bastante longo, elas têm um racional para se fazer o exame macroscópico muito semelhante. E qual que é esse racional? Esse racional leva em conta que se trata de um órgão tubular, um órgão oco, que tem praticamente as mesmas camadas, com pequenas variações topográficas. A camada mais luminal, ou seja, a camada mais para o interior desse tubo, é a camada mucosa. Essa mucosa, dependendo da topografia, ela tem diferentes formas de pregueamento. Esse pregueamento, a gente tem que saber qual que é o normal dele, porque quando esse pregueamento se altera, pode significar algum processo patológico. Por exemplo, no cólon, quando você tem uma distensão do cólon, às vezes por uma obstrução, você tem a perda dos pregueamentos, a parede fica fina, a parede fica sem as pregas convencionais desse cólon, por exemplo. Então é importante saber a característica da mucosa, da topografia que você está avaliando. Na parede a gente tem a camada muscular própria e a camada subserosa, que geralmente é um tecido adiposo, uma pequena quantidade de tecido conjuntivo que pode ter ao redor do órgão. E pode ou não ter uma camada serosa. Então, o que é a camada serosa? A camada serosa é uma das áreas mais complexas para a gente explicar na anatomia, mas significa quando a membrana peritoneal, que é uma membrana que a gente tem na cavidade abdominal, cola no órgão e forma uma membrana, uma superfície de revestimento especializada que tem uma função de defesa importante, tanto defesa contra infecções, quanto defesas contra o câncer. Então, quando essa camada é perfurada, quando tem a perfuração de uma serosa, o paciente tem um risco de desenvolver, por exemplo, no caso de um tumor, desenvolver uma carcinomatose peritoneal. Por isso que a avaliação se o órgão tem peritônio ou não tem peritônio é de fundamental importância e aonde está esse peritônio para definir essa serosa. Então é importante saber, se tiver qualquer dúvida, é importante consultar o livro de anatomia para saber qual face é peritonealizada, qual face não é peritonealizada, para a gente dar essa informação que é muito relevante da perfuração da serose. A gente vai discutir as possibilidades de cada órgão, de cada topografia depois. Mas no geral, a membrana peritonealizada, ou seja, a área peritonealizada, a área que tem a serosa, geralmente ela é lisa e brilhante. Já uma área que não é peritonealizada, geralmente ela foi cortada, ela pode ser ressecada pelo cirurgião, geralmente ela é cruenta e irregular. Então, geralmente, com esse racional, você consegue ver bem. E lembrar que a peritônio só serve para órgãos abdominais. Então, se você receber uma peça de esofagectomia, o esôfago não tem peritônio. O esôfago torácico não tem peritônio, ele tem o que a gente chama de adventícia, que é essa camada de revestimento externo, mas que não é peritonealizada, ok? Cara, é muito difícil, até médico formado que tem dificuldade nessa classificação, nessa definição anatômica. Então prestem atenção e tirem qualquer dúvida com o médico patologista, caso necessário, para definir qual que é a superfície peritoneal mais próxima. No geral, a gente tem que amostrar, além das margens cirúrgicas, amostrar a superfície peritoneal mais próxima. É interessante pintar a superfície peritoneal mais próxima e fazer um corte da área mais próxima do tumor para provar se o tumor infiltrou ou não infiltrou essa área peritonealizada, essa área, superfície serosa mais próxima, certo? Indo aqui para a topografia, então lembrar que se tiver uma lesão, se tiver um tumor ou uma ulceração num órgão tubular, eu preciso definir as 5 itens referentes à lesão. Então, se a lesão está presente, eu preciso dizer as dimensões da lesão, eu preciso dizer as características da lesão, esbranquiçada, firme, infiltrativa, vegetante, friável, todas as características subjetivas, como a gente falou na aula de introdução à macroscopia previamente. Eu preciso descrever a topografia, eu preciso descrever a extensão e eu preciso descrever a situação das margens. Qual que é diferente de topografia e extensão? Lembrar disso. Topografia é onde o tumor nasce, é onde está o centro do tumor, onde está a origem do tumor.
e extensão é para onde ele vai. Na topografia é interessante não só dizer qual que é o órgão, que é uma coisa relativamente óbvia, então, por exemplo, é uma espécie de gastrectomia total, que foi tirada por causa de um câncer de estômago. A topografia é o estômago, maravilha, fácil. Mas é interessante eu tentar subdividir essas regiões do órgão. Então o estômago, por exemplo, tem as suas regiões fundo, corpo, cárdia, antro e piloro. Eu também tenho a parede anterior e posterior do estômago. Eu tenho pequena curvatura e grande curvatura. Então, com o livro de anatomia em mãos, você consegue subespecificar a região do órgão. Isso é importante não só para eu ter uma correlação com o que foi visto nos exames de imagem, com o que foi visto na endoscopia, como também tem importância para eu definir, por exemplo, no caso de um tumor, para onde que esse tumor foge, por exemplo. Para onde que esse tumor pode ter uma invasão angiolinfática. Quais são os vasos linfáticos que é mais provável que esse tumor invada e quais são os linfonodos mais prováveis acometidos de acordo com a topografia. Então lembrar que topografia não é só o órgão, mas tentar dizer a subdivisão do órgão também. E aqui a extensão. Tem algumas palavrinhas que vocês podem usar na parte de extensão que são úteis em órgãos tubulares. Por exemplo, superficial. Então, superficial é uma lesão que geralmente é restrita à mucosa, é uma lesão que você não vê uma natureza infiltrativa franca da lesão. Já mural, né? Mural é quando a lesão está na parede. Então pode ser uma lesão que infiltrou a parede, pode ser uma lesão que nasceu na parede. Então, por exemplo, um leomioma, um giste, eles nascem na parede. Geralmente são subepiteliais e poupam o revestimento da mucosa. Então, se eles estão crescendo ali na parede, você pode chamar de mural. E transmural é quando você vê que ele tem uma natureza de atravessar a parede totalmente. Então, se atravessou a parede totalmente, você vê até que teve perfuração na serose e tudo mais, você pode chamar de transmural. E na extensão é fundamental você definir qual que é o status, qual que é a situação da serosa. Isso se tiver serosa, obviamente, né? Então você vai dizer, se macroscopicamente, às vezes você vê que está, obviamente, perfurando a serosa. Às vezes você vê que está muito distante da serosa, então você pode dizer que a serosa está livre, a serosa não tem comprometimento. E às vezes está muito próximo, você fica em dúvida. Então se estiver longe, você pode colocar sem evidência de comprometimento da camada serosa. Se está ulcerando, você coloca com presença de ulceração da camada serosa. E está em dúvida, você pode colocar tangencia, ou seja, chega próximo, mas você não tem certeza, tangencia a superfície serosa. Certo? E qual que é a relação com a serose que a gente pode ter? Então, cada um dos nossos órgãos abdominais, na embriologia, ele é inserido dentro ou fora da cavidade peritoneal e tem uma relação com a cavidade peritoneal e com as membranas peritoneais de diferentes formas. Então, o órgão, ele pode ser totalmente peritonealizado em toda a sua circunferência, ele ser peritonealizado, e ele tem o que a gente chama de meso. Então, meso é quando essa membrana peritoneal envolve esse tubo e forma uma junção de duas camadas de peritônio com uma gordurinha dentro. Esse meso é por onde passam vasos sanguíneos, linfáticos, nervos. Isso faz com que exista uma mobilidade do órgão, o órgão consegue mover, então ele fica preso na parte posterior do abdômen, você consegue se mover e os órgãos deslizarem uns sobre os outros com o líquido produzido por essa membrana peritoneal, e você não tem, por exemplo, a ruptura de vasos quando você faz movimentos com o seu tronco, por exemplo. Então, se tem um meso, tem um meso ali em cima, um intestino delgado, por exemplo. Aqui um exemplo clássico é o intestino delgado ou uma parte do sigmoide, em que você tem a presença do meso, por exemplo, mesentério, que é o meso delgado, ou o mesosigmoide, que é o mesosigmoide, que você tem na víscera. Você sabe que o peritônio, que é a serosa, ela é circunferencial. Então vocês conseguem lembrar, quando você vê o que tem um meso, que o peritônio está ali em volta. Nessa situação, a margem radial é o topo dessa membrana, então onde foi cortado pelo cirurgião esse meso é a margem radial, e a superfície serosa mais próxima, ela é circunferencial, então geralmente ela é imediatamente na área mais profunda desse tumor invasivo. O órgão, no caso, por exemplo, do seco, ele pode ser totalmente peritonealizado sem meso. Então o seco, que ele é como se fosse um copo, né, que recebe o material líquido do íleo e começa a solidificar ele junto com o apêndice secal ali, ele é totalmente peritonealizado, não tem meso e é circunferencialmente envolvido por peritônio, por serosa. Então você vê o seco, ele é totalmente liso por fora e você consegue ver ele circunferencialmente que ele não tem gordura, não tem nada ao redor dele, é liso e brilhante, por causa da serosa.
O órgão pode ser também parcialmente peritonealizado, como algumas áreas do cólon transverso. Então a membrana peritoneal ela gruda o órgão na parede posterior do abdômen, mas ela pega o tubo, reveste ele de um lado e o outro tem toda a gordura. Então nesse caso aqui embaixo é a superfície serosa mais próxima e aqui em cima é a margem radial. De acordo com o local onde está o tumor, tem uma chance maior da margem radial estar comprometida ou da superfície serosa estar comprometida. E por último, no caso do reto, o reto ele sai da cavidade abdominal e entra na cavidade pélvica, entra na pelve. Na pelve não tem peritônio. Quando ele entra na pelve, ele perde o peritônio, então é até uma forma de você orientar uma espécime de retossigmoidectomia. O reto não tem nenhuma membrana serosa, já o cólon sigmoide ele é envolvido por serosa com o seu meso. Então você vai ver, o meso vai começar a abrir e ele vai se desaparecendo, virando só gordura ao redor do reto. Então é uma forma interessante de você localizar o reto. E o reto só tem gordura. Então se o reto só tem gordura, ele só tem margem radial ao redor dele. Lembrando que o reto só tem margem radial, mas existe uma superfície serosa no sigmoide que geralmente vem com esse reto. Então se eu pego uma espécie de retossigmoidectomia, eu ainda tenho que amostrar e identificar minha superfície serosa mais próxima, só que ela não vai estar no reto, ela vai estar lá no sigmoide. E a margem radial vai estar no reto. Então é importante se localizar aonde que está o meu tumor, qual é esse órgão e como é que esse órgão tem a sua relação com o peritônio, essa superfície serosa, como é que é peritonealizado esse órgão e onde que tem gordura, onde que tem uma margem radial, onde que foi cortado para ser removido esse espécime, certo? E a margem cirúrgica, lembrar que todo órgão tubular tem uma margem cirúrgica proximal, quando ele é retirado inteiro, né? Quando é feita uma gastrectomia, às vezes vertical, por conta de uma cirurgia bariátrica, você não vai ter essas margens. Mas no caso de uma peça oncológica, uma gastrectomia total, subtotal, geralmente você tem uma margem proximal, uma margem distal e uma margem radial. E é importante você avaliar macroscopicamente o estado dessa margem. Por quê? Geralmente quando a margem é menor que 2 centímetros, ou seja, uma margem próxima, o ideal é que o corte para a amostragem seja perpendicular. Então todas as áreas mais próximas é legal que você amostre perpendicularmente com a margem pintada a região mais próxima. Se a margem está distante, não precisa de tanta filigrana, não precisa de tanto detalhe, então a margem está 10 centímetros, está muito distante. Você vê que macroscopicamente não tem chance da margem estar comprometida. Você ainda vai pintar a margem, obviamente, mas você pode incluir a margem de forma axial. Você pode incluir transversalmente o órgão tubular para você não precisar ficar orientando, se preocupando com essa orientação. Uma das melhores dicas que eu posso dar para vocês é sempre no órgão tubular desses, pintar de 4 cores. Idealmente que o seu laboratório tenha cores padronizadas. Então, distal é azul, proximal é verde, radial é preto e superfície serosa mais próxima vermelho, por exemplo. Com isso fica fácil você já entrar no piloto automático. Piloto automático não é uma palavra complicada. Se você entrar já na padronização de sempre pintar da mesma cor, não esquecer nenhuma cor. E se você cortar o espécime, você conseguir remontar ele porque já está dentro do seu padrão. Então geralmente eu deixo o vermelho para a superfície serosa mais próxima, que é uma cor que não se mistura tanto com as outras, que é bem diferente das outras, e você consegue às vezes ser uma superfície serosa mais próxima, está próxima da margem radial, você vê o que é preto e o que é vermelho, por exemplo. Então geralmente usar algumas cores mais práticas para vocês e padronizadas para essa pintura. Certo? Novamente, peças que vocês vão receber muito, que vocês vão ter muito volume, muita experiência para fazer, então desenvolva seus padrões, tirem suas dúvidas aqui comigo, o que vocês tiverem de dúvida eu vou ter o maior prazer de responder, certo? E vejo vocês na próxima aula.